Tem uma história muito interessante, que um jovem, ele recebeu uma carta do tribunal. Recebeu a carta e a carta lá, por fora da carta tinha lá a logomarca do tribunal. E quando ele viu o selo lá do tribunal, ele pensou, estou perdido. De fato, ele tinha uma pendência lá no tribunal. E quando ele viu aquilo, ele falou, estou perdido. E ele não abriu a carta, não abriu. Ele ficou vários dias angustiado, pensando, meu Deus, o que tem ali? Ali tem a sentença, né? Ali tem o juiz me punindo. E aí, um dia, ele criou coragem e resolveu abrir a carta, sabe? E, para sua surpresa, era uma notificação informando que aquela pendência dele lá no tribunal tinha sido perdoada. A dívida que ele tinha fora paga por outra pessoa. E era o tribunal avisando a ele que ele estava livre, que ele não devia mais nada. Olha aí, ele pensou que era condenação, mas não era condenação, era a libertação. Sabe que muitos cristãos vivem assim. Quando eles ouvem a palavra juízo final, eles pensam logo em tribunal, condenação, sentença final. Mas eu quero apresentar a você que o juízo final pode ter uma perspectiva diferente. Abra sua Bíblia. O texto de hoje é Apocalipse, capítulo 14. Nós vamos olhar os versos 6 e 7. Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7. E o texto diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. 7. Dizendo com grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então, observe que o texto fala assim, ele apresenta primeiro o evangelho eterno, e depois, no verso 7, no final do verso 6, ele diz, chegou a hora do seu juízo. Então, como o juízo pode fazer parte do evangelho? Como é que pode isso? Né? Porque o juízo não é o momento em que Deus decide punir. Pois bem, na verdade, o juízo, como parte do evangelho eterno, não é o momento de punição necessariamente. Porque o juízo não é o momento em que Deus decide amar. É o momento em que Ele revela quem aceitou o seu amor. Não é para a gente entrar em pânico. Não é para a gente ficar assustado. É para a gente tirar a imagem de um Deus severo. É um juiz severo ou é um pai justo? Na verdade, o juízo será o momento em que um pai justo fará a sua justiça. Portanto, o juízo, ele está dentro do evangelho. Porque o texto começa dizendo assim, vi outro anjo voar pelo meio do céu, e ele tinha o evangelho eterno. Antes do juízo vem o evangelho. E o evangelho é boa notícia, é boa nova. Logo, o juízo não pode ser uma má notícia. O juízo também é uma boa notícia, porque ele faz parte do evangelho. O juízo é quando Deus vai demonstrar o seu total amor para conosco e vai mostrar a sua justiça. Ellen White, no livro Grande Conflito, ela diz assim, no juízo, os que estiverem revestidos da justiça de Cristo serão reconhecidos como filhos de Deus. Amém?
Então, o juízo é uma boa notícia para aqueles que estão no Evangelho eterno. O juízo é uma boa notícia para aqueles que estão no Evangelho eterno. No Evangelho, Deus não busca culpados para condenar. Ele salva arrependidos pela graça. Olha que coisa linda. No Evangelho, Deus não busca culpados para condenar. Ele salva arrependidos pela graça. E aí, na sequência, é dito lá no texto: temei a Deus e dai-lhe glória. E aqui tem um outro texto que precisa ser interpretado corretamente. Temei a Deus. Esse temei não é de ter medo, não é de, entendeu? Ficar tremendo de medo. É reverência, é respeito para com Deus. Ellen White diz assim: o temor, e está na Bíblia também, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E esse temor é amor e confiança. Amor e confiança. Quando ele fala temer a Deus e dar-lhe glória, é ter amor e confiança. Quero fazer uma pergunta sincera para você. Você tem fugido de Deus? Você tem tido medo de Deus? Você tem tido medo do seu juízo? Você tem corrido de Deus? Nessa noite, eu quero convidar para que você não tenha medo. Esse Deus maravilhoso nos ama. Ele sabe quem eu sou, quem você é. E Ele nos ama ainda assim. E Ele quer atuar poderosamente em nossa vida. Ele quer nos dar paz, para que nós possamos aguardar o juízo em paz, tranquilo, com a certeza de que viveremos eternamente com Ele. Tem um outro ponto importante. Aqui no texto diz assim: chegou a hora, porque é vinda, né? Porque chegou a hora do seu juízo. Aqui tem uma urgência. Essa frase, irmãos, não é para nos ameaçar. Essa frase é para nos despertar, é para nos alertar. Não adie o que é eterno. Sabe quando é que a gente fica adiando as coisas? Sabe, esse alerta hoje é para que nós não fiquemos adiando. E como é que acontece isso? Eu falo lá pela manhã, quando eu acordo, eu já acordo com um monte de problemas. Aí eu penso, depois eu oro. E aí eu não oro mais. Eu briguei com alguém, eu discuti com alguém, e o Espírito Santo toca na minha mente dizendo: vai lá, te reconcilia, pede perdão. Mas eu digo, depois eu me reconcilio. E depois eu esqueço, passa. Tem lá um pecadinho, uma coisinha que eu vivo com ela, um pecado acariciado. O Espírito Santo está tocando na minha mente: ei, muda. Aí eu falo, depois eu abandono isso. Depois eu esqueço. E por último, o Espírito Santo toca na minha mente dizendo: Crisólito, te entregue ao Senhor. Se entregue a Ele completamente. E muitas vezes eu digo: depois, Senhor, depois. Mas, irmãos, eu quero dar um alerta para todos nesta noite. O Evangelho diz: chegou a hora. Chegou a hora é agora. Ellen White, no livro Testemunho para a Igreja, diz assim: estamos vivendo no tempo do juízo investigativo. Cada dia é precioso. Cada dia é precioso. A urgência do céu não é para causar ansiedade, é para nos libertar do hábito de adiar. E por último, adorai. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar. Adorar é reorganizar a vida, é colocar Deus no trono e nós entregarmos o controle de nossa vida para Ele. Cristo está no santuário celestial intercedendo por seu povo. Ele é o nosso advogado. Por que nós viveríamos em pânico? Ele é o nosso advogado.
Nós temos um advogado poderoso que nos defende. Então nós não temos nada a temer. Quando eu confio em um Deus amoroso e justo, eu descanso, eu confio, eu adoro. Por último, eu quero deixar para os irmãos uma conclusão sobre o Evangelho Eterno. Por que o Evangelho Eterno é importante? Porque ele anuncia que Deus não abandonou o mundo. O mundo, com todos os problemas e com todas as dificuldades, não foi abandonado por Deus. O mal não vencerá. Irmãos, isso é muito importante. Se essa semana você foi derrotado, se hoje você foi derrotado, eu quero dizer para você, o mal não vencerá. A injustiça terá fim. E os que estão em Cristo serão resgatados definitivamente. Eu quero finalizar dizendo, Deus hoje fala para 3 grupos de pessoas. E talvez você esteja em um desses grupos. Primeiro, o Evangelho Eterno. Um Evangelho maravilhoso. Um Evangelho de alegria. Não um juízo ameaçador. Pode ser que Deus hoje esteja falando para você que vive com medo. Que vive com medo. Talvez você sempre ouviu dizer que o juízo é condenação. Mas eu quero dizer para você que o juízo é amor. É amor de um Deus amoroso para com seus filhos. Então não fique com medo. Talvez você seja um daqueles que vive adiando as decisões. Mas o céu está dizendo para você hoje, chegou a hora. Não deixe de entregar o seu coração ao Senhor. E um terceiro grupo, para quem deseja viver para a glória de Deus. O juízo, irmãos, não é o fim, é uma esperança. Nós já estamos no começo da eternidade. Eu quero deixar contigo para você pensar. Confie plenamente em Deus como seu advogado. Pare de adiar a entrega do seu coração e viva em reverência e esperança, porque o juízo chegou, mas é um juízo do Evangelho de boas novas, de um Deus que nos ama e nos quer levar para morar eternamente com Ele. Que esse desejo se renove em seu coração, que o desejo de estar muito em breve com Cristo nas mansões celestiais possa nascer todos os dias no meu e no seu coração. Oremos. Amantíssimo Deus, obrigado, Senhor. Derrama o teu poder sobre nós, derrama o teu espírito, renove em nós o desejo de estarmos contigo todos os dias, para que muito em breve possamos viver eternamente contigo nas mansões celestiais. Nos dê um sábado abençoado, sob teu comando, sob tua proteção, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.